tarde. Nós estamos, evidentemente, iniciando o segundo semestre do Epaminondas, a respeito de uma hipótese que foi apresentada e tem o seguinte texto: a humanidade progrediu até o presente pela ação conjugal de artes e ciência. Alternadamente, nós planejamos apresentar a cada 15 dias, alternando arte, ciência, arte, ciência. Já tivemos física, pintura, escultura, química, matemática, e terminamos o semestre passado com música. Os que estiveram aqui, acho que ainda guardam na mente aquele espetáculo de música que tivemos aqui. No segundo semestre, nós iniciamos com botânica e assim por diante iremos até chegar ao final, quando supostamente os frequentadores terão recolhido informações para considerarem se a hipótese formulada que diz a humanidade progrediu pela ação conjugada de arte e ciência, se essa hipótese é aceita ou é recusada. Há sempre uma certa maneira de conduzir as coisas quando você projeta até a conclusão, como nós fizemos. Já de antemão convidamos alguém para apresentar a conclusão final, dizendo que a humanidade terá um futuro brilhante pela frente. Mas compete aos frequentadores considerarem se essa sequência de 7 artes e 7 ciências leva a essa conclusão de que há um futuro brilhante para a humanidade. Então, hoje nós temos, dando continuidade, mais uma das divisões da ciência que tem o nome de botânica. Para apresentar esta conferência, nós temos o prazer, e aqui na sala há diversas pessoas que têm um prazer um pouco maior do que os demais, porque tiveram o Ricardo como aluno. Então essas pessoas, inevitavelmente, olham e falam assim: olha onde chegou o nosso ex-aluno. O Ricardo, ele formou-se aqui na Exalc em 1984. E em seguida prosseguiu nos seus estudos, obtendo dali alguns anos, 3 anos, um mestrado na hoje chamada Texas A&M University, e já encaminhando os seus interesses para a fisiologia vegetal. Depois do Texas A&M com mestrado, veio a Piracicaba, acertou a sua situação como docente, voltou para o Texas e completou o título de PhD, obteve o doutorado no Texas A&M. Isso ele já conseguiu terminar em 1990. E de lá para cá tem assumido disciplinas de fisiologia vegetal no Departamento de Ciências Biológicas aqui da escola. Os seus interesses têm levado a se envolver muito nessas questões relativas à fisiologia vegetal nos seus trabalhos com essas outras instituições. Vocês verão pela apresentação do professor doutor Ricardo Ferraz de Oliveira o seu cabedal a respeito das plantas, a respeito do botané. Ricardo, com prazer passo, não o microfone, porque você já está armado, mas a palavra e a plateia é sua. Boa tarde. Eu me sinto honrado de estar aqui e poder compartilhar com os senhores, senhoras, senhoritas, um pouco da nossa experiência com plantas, o mundo das plantas, que seguramente é muito fascinante. Quando a gente começa a estudar a planta, a gente percebe que vive pouco, que não tem tempo suficiente para arriscar um pouquinho da verdade por trás desses seres
magníficos que a gente se propõe a estudar. Eu fui convidado pelo professor Zilmar, pelo professor Otto, para falar para vocês sobre botânica. E é sobre isso que eu vou falar, e eu sou totalmente aberto às perguntas no final. Então não há problemas nenhum, antes que o professor me consulte, eu já deixo isso bem claro. A gente pode discutir à vontade, sem problemas. Eu vou apresentar alguns casos que eu considero interessantes para a gente discutir. Existem muitas coisas dentro da botânica que a gente pode discutir. Mas como a gente tem um determinado tempo, eu escolhi algumas coisas que são minhas, pessoalmente, que são casos que eu considero assim, interessantes da gente estudar. Botânica é sinônimo de planta. Do grego, botânica significa planta. E só para vocês saberem, hoje, em 2011, nós não sabemos o que é uma planta. A gente sabe olhar para ela e dizer, ó, isso aqui é uma galinha, isso aqui é uma planta, isso aqui é um porco, isso aqui é uma vaca. Mas conceituar a planta nós não sabemos. Eu vou tentar mostrar isso até no final para vocês. E a conjugação desse verbo, bosquem, significa alimentar, que é o fato das plantas transformarem a energia do sol em açúcar. E a vida se estabelece nesse sistema. A vida, como a gente conhece, ela acontece na água, no meio aquático, por isso que a gente investe muito dinheiro para encontrar água em outros lugares. É movida a açúcar, que é a transformação do CO2 atmosférico pela luz solar e a clorofila. E ela é regida, a vida, pela eletricidade. Então são os dogmas da botânica, vamos dizer assim. Então, um aspecto importante aqui é esse fato de produzir comida, produzir alimentos, transformar uma reação que acontece no Sol em açúcar. O Sol constantemente perde matéria. Constantemente átomos de hidrogênio são transformados em átomos de hélio. E há uma diferença minúscula em massa como isso acontece. E essa diferençazinha, o Einstein lá, E igual a mc ao quadrado, C é a velocidade da luz, dá energia. E a luz se propaga nesse vácuo, em 8 minutos ela chega aqui, e essa energia é captada pelas plantas, numa estrutura altamente complexa e muito bem elaborada pela natureza, e a gente tem a transformação de moléculas de baixa entropia em alta entropia, que é o CO2 em açúcar. Então, a botânica abrange, em termo genérico, abrange várias áreas do conhecimento. Eu posso estudar a reprodução, eu posso estudar metabolismo, eu posso estudar a evolução das plantas, enfim, desenvolvimento, doenças, é muito vasto o campo. E a gente estuda uma parte pequena desse campo, que é a fisiologia vegetal, que é um ramo dessa ciência. Os primeiros estudos têm uns 300 e poucos anos de botânica, de fisiologia, de aspectos que lidam com a vida desse ser vivo, que a gente diz que é vivo. E quem é tido como pai o pioneiro é um inglês, que é o Stephen Hales. Inclusive as pessoas que se destacam nesse campo recebem uma medalha que não é do Alfred Nobel, é o Stephen Hales, que é uma medalha especificamente para o pessoal da área de biologia vegetal, da área de botânica. E ele conduziu um experimento há uns 300 e poucos anos atrás. Ele trabalhou com videiras, é só um aspecto histórico, eu gosto muito de história de qualquer área que a gente venha estudar, E ele estava interessado em saber como é que a seiva circulava em plantas, como é que as plantas absorviam nutrientes do solo. E nessa época não se conhecia CO2, não se conhecia oxigênio, não se conhecia praticamente nada do que a gente conhece hoje. E o que ele observou simplesmente foi que ele registrou pela primeira vez uma tensão no interior dos vasos das plantas. Havia uma tensão, ele desenvolveu um instrumento que ele chamou de vacuômetro. Então ele media uma determinada tensão, e isso anos depois foi uma inspiração para que as pessoas construíssem, fabricassem em escala industrial esses
medidores de pressão sanguínea. Então tem muito a ver com o primeiro vacômetro que a ciência produziu, que foi o Stephen Hales que fez. Né? Num termo geral, num aspecto geral, quando se fala em plantas, qualquer pessoa que ouve falar disso se associa isso à comida, de uma forma, vamos dizer assim, um linguajar cotidiano, alimentação. E é isso mesmo que as plantas fazem. Hoje nós temos catalogadas alguns milhares de espécies de plantas, estima-se que existam 300 mil, é pouco comparado com o inseto, que são milhões, né? Mas são 300 mil espécies que as pessoas acreditam que existem plantas, os botânicos. Um terço já foi bem classificada pelos taxonomistas, né? O importante é que elas ocupam grande parte do ambiente terrestre. 99% da nossa ocupação de terra é ocupada pelas plantas, né? Que produzem compostos ricos em energia. O que eu faço com esses compostos ricos em energia? Eu me alimento de plantas. Basicamente, o que eu faço com isso? Eu coloco em contato com um grande agente oxidante, que é o oxigênio, e retiro dessas ligações energia para fazer meu coração bater, para fazer meu sangue fluir, para filtrar meu sangue, para fazer movimento muscular, que a gente, a grosso modo, diz que é a respiração. Então existe uma eficiência muito alta nesse processo que transforma moléculas simples, moléculas complexas da respiração em moléculas bem simples, resultando em grande quantidade de energia. Aí eu listei algumas coisas só para a gente discutir e eu vou pegar alguns casos que eu acho que são interessantes eu falar aqui. Mas plantas são fontes de alimentos, vou citar bebidas, fibras, combustível. Muitas vezes a gente se locomove a custo de plantas. A gente manda um recadinho para a namorada, um papel, e planta é papel. Né? Vocês olham aqui na CC, aqui na transformação de madeira em papel, vocês entram de um lado é toras que entram, do outro lado saem as resmas. Então isso é papel, especiarias, medicamentos, oxigênio, basicamente, praticamente tudo que a gente utiliza, vestuário, muita gente está usando calça jeans, fibras de algodão, plantas e plantas. Não é? Uma curiosidade é o flax, que é o linho, que é um que eu escolhi aí para comentar com vocês, e essa é a espécie que a gente usa para fazer, nós não, os americanos, usam para fazer o dólar, a moeda, o dinheiro. São fibras, vocês estão vendo aqui um corte transversal de um caule daquela plantinha que eu mostrei há pouco, tem algumas fibras que estão ampliadas algumas milhares de vezes. Essas fibras são muito resistentes e elas aumentam a resistência quando estão molhadas do que quando secas. Então, para fazer dinheiro, isso é muito importante. Não é? Ela dá, como que eu posso dizer, a firmeza que o dinheiro é manuseado por muitas pessoas, nem sempre de forma delicada. Então, isso é bem apropriado para a fabricação de dinheiro através de plantas. A gente normalmente não associa plantas a isso. Né? Fabricação de tintas, sabão, plásticos. Não é? Hoje existem sacolas plásticas que são feitas da palha do milho. Plásticas, literalmente falando. Perfumes, shampoos, cremes. O que vocês pensarem, as plantas estão envolvidas. Quando a gente nasce, quando a gente casa, quando a gente morre, somos homenageados com plantas. Né? Quando a gente, enfim, moradia para animais. Esse é um contexto meio geral de plantas que a gente costuma abordar quando fala em cursos de agronomia, cursos dessa natureza. Solventes são obtidos a partir de plantas. Aqui o trale, além do suco, ela tira da casca um solvente orgânico que eles procuram substituir o thinner, que é altamente tóxico. Então é um solvente de natureza orgânica, natural. Eles trazem, eles já comercializam esse produto. Né? Enfim, as plantas estão aí nos mais diversos casos.
Um caso que eu vou citar mais aqui é o caso de botânica forense, que tem auxiliado bastante a humanidade em termos de resolução de crimes. Eu vou mencionar um pouco desses casos para vocês, né? Eu selecionei, eu fiz de forma meio fragmentada para mostrar para vocês que essas plantas aqui, por exemplo, a geometria dessas espécies inspirou a fabricação de paraquedas. Isso tudo é verdade, isso tudo é fato, comprovado. As pessoas buscam na natureza encontrar alguma coisa que seja interessante, que seja por progresso, em função dessa anatomia, dessa estrutura, adaptar isso para as nossas condições. Então, paraquedas foram inspirados nessa plantinha aqui, ó, né, que a semente se propaga a grandes distâncias pelo vento. Então, baseado nessa aerodinâmica, isso tem livros que as pessoas estudam a aerodinâmica de propagação disto, relação área, volume, peso específico, e projetam, através de princípios de física, projetam paraquedas, que é o caso disso aqui, projetam helicópteros, que inclusive é baseado na libélula, mas essa parte específica dessa espécie aqui, ó, que é a tipuana, ela é o rotor da cauda do helicóptero. Aquele rotorzinho atrás, se ele deixar de funcionar, quebra na certa. Então, aquele tipo de mecânica, de física do rotor é baseado nesse princípio aqui. Então, essas plantas, elas se propagam de forma circular, né? E conforme o tipo da relação peso-vento, elas param, né? Que é o que faz o helicóptero parar e assim por diante. Então, existe um livrinho, eu falo livrinho porque ele não é muito pequeno, não é muito grande, mas é a física das plantas, que são só princípios matemáticos e físicos encontrados na natureza, na geometria da natureza, que são aplicados no desenvolvimento humano, né? Essa aqui é típico uma asa delta, né? Realmente né? As asas do avião, porque isso aqui, em termos de natureza, de geometria, não é assim por acaso. Se a gente for olhar fisicamente isso, tem uma relação entre diâmetro, altura, comprimento, muito precisa para que isso se propague a grandes distâncias. Senão, mesmo com vento razoável, essa semente não se propagaria. E isso se propaga quilômetros e quilômetros. É a razão entre esse comprimento, essa dimensão aqui, o peso disso, a área específica, a ondulação. Se a asa do avião tivesse a mesma superfície em cima e embaixo, ele podia decolar, ele podia na pista andar 800 km, mas não decola. Ele decola porque a superfície de cima é totalmente diferente da de baixo. A de cima é muito maior, então a pressão aerodinâmica é menor. Então, na hora que ele movimenta a asa, ele ganha sustentação. Isso tudo é baseado em princípios de física, em princípios que o homem utilizou as plantas para construir o que hoje a gente faz uso, né, dessa tecnologia. Essa planta em específico inspirou esse alemão em 1900 e nada, né, 1906, a construir os primeiros aviões aqui, ó, as primeiras tentativas de voo, isso aqui, por exemplo, é de 1908. Essa dimensão que ele projetou da asa é toda baseada nessa geometria dessa semente. Então são casos que as pessoas investiram boa parte do tempo para que hoje a gente consiga usufruir dos casos, desses casos que eu estou citando em botânica. Uma coisa muito interessante que é feita principalmente nos Estados Unidos, eu não sei se vocês têm a oportunidade de assistir um programa na University Channel que chama Medical Detectives. Eu raramente perco. Eles passam ao meio-dia, mas depois passam às 6. Da meio-dia eu não consigo ver. Meus meninos não deixam, tem que ver Discovery Tickets. Mas à noite eu consigo ver. E várias vezes os crimes são resolvidos por causa da botânica.
né? Mas muitas vezes ele chama algum perito, e eu vou citar alguns casos aqui para vocês, que eu não sei se vocês conhecem. Nós tivemos em março de 32 o sequestro de uma criança que deu muito ibope nos Estados Unidos, porque o pai dele foi o primeiro homem a atravessar o Atlântico. Chama-se Charles Lindbergh, né? Então esse caso ganhou noticiário e tudo mais. O menino dele, o nenê, um bebezinho, que é esse aqui, ó, foi raptado da residência num determinado dia, até tem o dia certo aí, no 1º de março, às 21 horas, ele foi raptado. A casa dos Lindberghs, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, era uma casa de 2 pisos e alguém colocou uma escada, subiu até o 2º andar, pegou o nenê e sumiu com o nenê e deixou a escada lá. Só isso que a polícia encontrou. Em 1930 e nada, 32, não existe a tecnologia que existe hoje, que os caras pegam uma ponta de fio de cabelo e descobrem quem é. Né? Se vocês olharem esses medical detectives, vocês ficam impressionados de ver como os caras resolvem crimes com quase nada, com praticamente nada. Mas naquela época não tinha exame de DNA, não tinha tecnologia ainda de impressão digital, tinha muito pouca coisa. Mas ele deixou a escada. Provavelmente ele deixou pegadas, marcas na escada, mas naquela época ninguém conseguia tirar proveito disso. Mas ele deixou a escada lá. E a escada que colocou ele na cadeira elétrica. Vocês querem saber como? Essa foi a escada que ele usou, né? Ele chegou nesse andar, pegou a criança e sumiu. Ele fez um contato, ele queria um valor e assegurava que o bebê estava vivo. Então ele queria um determinado valor, ele fez um contato, isso aqui é tudo original. E essa foi a carta que o sujeito assinou. Só que ele pôs BH, vocês vão ver já de onde é esse BH. E ele se direciona aos Lindberghs, né? Então, ele diz que o bebê dele está seguro, né? Não está usando nenhum tipo de remédio. Às vezes dá para traduzir, mas às vezes é meio... né? Ele está comendo porco, como nós, do mesmo jeito que a gente, né? Porco em beans, feijão, como nós comemos. Eu queria que vocês seguissem a minha direção e me mandasse $100 mil, né? Que é $100,000, né? E num período muito curto de tempo, e isso é tudo que nós precisamos. Yours, BH. Né? Ele assinou até. Então ele mandou essa carta, que depois a polícia recuperou, etc. e tal. Isso foi depois que conseguiram capturá-lo. E a história se desenrolou da seguinte maneira. A única coisa que eles tinham era a escada. E quando eles observaram a escada, eles viram de imediato, a polícia percebeu de imediato que não se tratava de uma escada comercial, porque ela era toda remendada, ela era feita de vários pedaços de madeira. Ela não era uma escada com um tipo só de madeira. Então alguém deve ter pensado, alguém fez isso, essa escada não foi comprada em nenhuma loja, é uma escada feita em casa. Né? E essa pista é que levou a polícia a chegar até o assassino. Para concluir aqui, o bebê foi encontrado morto, né? Ele faleceu. Aqui apareceu no noticiário da época. Aqui também, ó, o bebê foi encontrado de cabeça para baixo, com fraturas no crânio. O que eles fizeram com a escada? Chamaram um botânico. Esse senhor, Arthur Kohler, alguém já ouviu falar dele? Foi um botânico muito famoso. E disseram para ele, olha, nós precisamos que você identifique que tipo de madeira tem essa escada, como é que ela é. Dê para a gente o máximo de informações que você puder a respeito dessa escada. E ele foi vendo
os anéis de crescimento da madeira, e foi comparando e foi estudando, e ele que chegou à conclusão que eram 16 espécies de plantas diferentes. Mas a mais importante delas eram pinos oriundos da Carolina do Sul. Bom, o que a polícia fez? Quem que são os carpinteiros da cidade? Fulano, Beltrano e Ciclano. Vamos ver quem que fez compra de pinos há pouco tempo atrás. Fulano, Ciclano, não sei o quê. E ele analisando a madeira, o que ele fez? Eles chegaram com essa ideia de quem que fez a compra de madeira de pinos, né, dos serraleiros que existiam, dos marceneiros que existiam na cidade, e chegaram a um marceneiro especificamente. E quando eles pediram para entrar na casa dessa pessoa, eles viram que tinha uma porção do assoalho da casa dessa pessoa que estava faltando. Daí eles pegaram o Arthur e disseram: olha, você vai comparar então a madeira daí com a madeira da casa dele. E foi isso que eles fizeram. Eles compararam a madeira da escada com a madeira do assoalho. E aqui, né, eu fiz uma simulação, que é o que o próprio Arthur fez. Essa é do suposto assassino, e essa aqui é da escada que eles encontraram. E quando eles fizeram a identificação, quando o botânico fez a identificação, ele viu o quê? A coincidência dos anéis de crescimento. Então, pelos anéis de crescimento, ele concluiu que aquela madeira tinha que ter origem naquela madeira que foi arrancada do assoalho. E com essa evidência, eles puseram esse senhor numa sala e disseram: olha, nós temos isso aqui, ó. O que você tem a dizer a respeito? E aí ele não teve alternativa, ele acabou sendo o quê? Ele acabou sendo condenado. E daí ele confessou o crime. Então, muitas vezes, a botânica presta serviços enormes nesse sentido. Nem tanto no Brasil, mas fora do Brasil, é muito comum, numa sala de julgamento, vocês terem um botânico envolvido, né? Em alguma coisa, em um grão de pólen, em alguma folha, alguma coisa que mostra, que coloca uma determinada pessoa numa cena do crime. E a pessoa vem dizendo que não está lá, que nunca esteve lá, de repente é confrontado com essa informação, ó, mas na sua gola, na sua camisa está cheio de pólen daquela espécie que só tem ali. Daí a pessoa acaba tendo que ceder e acaba confessando. Então esse senhor chama-se Bruce, olha o nome dele aqui, ó, Hopton, que é o BH que ele pôs lá, que ele assinou lá o BH. Eu acho que ele se dedou lá também, né? Aqui é o julgamento da época, ele está sentado aqui, ó, o réu, e ele foi condenado à cadeia, e até a foto da cadeia elétrica na época eles tiraram para mostrar, para exemplificar e tal, para dar exemplo. Dois livros com vários e vários casos existem na literatura, né? Um é essa botânica forense, e esse aqui é muito interessante porque é um grain of truth, um grão da verdade. É um sujeito que matou uma menina de 11 anos na Austrália, e eles conseguiram condená-lo pelo grão de pólen que ele tinha na camisa. Então o grain é o pólen, que é o grão. E ela escreveu um livro, é uma jornalista que acompanhou o caso. É um livro de umas 150 páginas, muito interessante, mostrando todo o processo. E aqui são vários e vários casos, né? Aqui cada capítulo traz um caso, são muitos casos de assassinato que as pessoas cometem, e através da estrutura anatômica de uma folha de cebola, de uma pizza, enfim, que as pessoas acabam descobrindo quem é o assassino. Então é um serviço prestado para o desenvolvimento da humanidade. Aqui é como um grão de pólen trouxe um assassino à justiça. Outro assunto que é, separando um pouco em termos de casos que a botânica tem prestado um grande serviço, são as drogas que nós utilizamos, né? Aqui são duas drogas. Uma é a cocaína, que vista a microscopia eletrônica é bonita assim, ó. Essa é a fotografia da molécula. E a de baixo é a morfina, né, que também é produzida por uma planta. Então as duas são amplamente utilizadas
na medicina, no nosso uso diário, né? Enfim, então acho que as plantas têm um papel muito importante nesse sentido de medicamentos. E existem duas vertentes. Os ambulantes, que vendem sachês, folhas secas, são chamados de raizeiros. Né? Olha o Deus que ele escreveu aqui, ó. Eu pus aqui, ó, um Deus invertido. Né? Ele vai lá, você consulta, normalmente ele tem um terno pendurado ali, a hora que ele vê você, ele põe o terno, se arruma, é o raizeiro. Então isso tem muito no Brasil, né? Mas também tem muita coisa séria. Muita molécula já identificada, muita molécula quimicamente produzida em laboratório e muita coisa séria já se faz com relação às plantas. De cada 10 medicamentos que a gente adquire na farmácia, 3 são plantas diretamente. Os outros 7 são derivados, são moléculas que são sintetizadas a partir da estrutura química das plantas. Né? Aqui nós temos o ópio, né? A papoula, a flor da papoula. É a única plantação que é vigiada 24 horas por dia com fuzil. Né? Ela é muito produzida na região de Paquistão, Israel, Uzbequistão, aquela região de lá. Né? E ela as pessoas pegam um fruto, fazem um corte e sai aqui um látex, sai uma resina, e ela é vendida como pão de ópio. Ela é vendida bruta assim. E aí as pessoas são enviadas para os laboratórios e daí se extrai a morfina, que é utilizada para trazer, que é a medicação de conforto que se chama, né? Que é trazer um pouco de dignidade para quem está naquele estágio que os médicos chamam de terminal, que é uma dor insuportável, então a morfina vem aliviar um pouco dessa dor. Então são os cortes e aqui se retira esse látex e se forma esse pão, que chama pão de ópio, né? E é isso que é comercializado. Essa aqui é uma planta muito interessante, é a atropina, quer dizer, a atropina é a molécula, né, que é tirada dessa espécie aqui, que é uma solanácea, e ela é chamada de cerejeira do inferno. E ela é utilizada toda vez que a gente vai no oculista e faz a dilatação de pupila. Ele é a atropina que se coloca. Hoje em dia a quantidade já é melhorado, o teste, o exame, porque eu lembro que a gente fazia com 10 anos, você ficava praticamente o dia todo sem poder guiar, né? Por exemplo, hoje você fica uma hora e pouquinho, eles modificaram a composição, etc e tal. Mas é uma droga que é utilizada para esse tipo de exame, muito utilizada, só que ela tem um problema, ela é altamente alucinante. Então ela não é vendida em farmácias, ela só tem registro em hospitais. E existe um medicamento que é a base disso, que é o Buscopan. Todo mundo já tomou um dia um Buscopan, né? Quem tem meninas em casa sabe que o Buscopan é bem-vindo, né? Quando elas têm cólica menstrual, aquela coisa, então o Buscopan é um medicamento que promove esse tipo de conforto contra contrações, etc e tal. Então isso é vendido, é comercializado, é produto fruto da pesquisa desenvolvida pela botânica. Em identificar a planta, identificar o composto. Tudo começa normalmente com uma coisa cultural, algum índio, alguém na natureza, alguém usa isso. Né? E os índios se baseiam muito no que os insetos fazem. Se os insetos comem, existe um certo paralelismo, eles conseguem comer, ver se... E, enfim, até que chega no ouvido da avó, da bisavó, né, e chega na gente. Né? E a ciência vai buscar as plantas, analisa, vê o composto, gasta uma fortuna nisso e consegue isolar a molécula. Isolada a molécula, ela faz fortuna, né? Porque dela passa a vender isso a um preço muito alto. Então são moléculas que são frutos de uma pesquisa muito intensa, muito séria, né, por trás disso. A atropina, ela tem uma história muito interessante, que é o seguinte: existe um livro que chama-se O Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Alguém conhece? É um livro que só se compra por encomenda.
é um livro escrito por três especialistas em religião que não se conheciam e estudavam a vida de Cristo de forma totalmente independente. E num determinado lugar, num determinado congresso, encontraram-se e a conversa progrediu de tal forma que eles publicaram esse livro. E o que traz o livro de tão... Eles trazem que existe um capítulo no livro que chama-se A Crucificação em Detalhes. Não sei se alguém já ouviu falar disso. E eles mostram, com fatos científicos, de acordo com os três autores, que Cristo, foi dado a Cristo uma infusão de ópio com atropina, que é a tropa beladona, que era muito utilizada na época. E ela provoca o coma. A pessoa entra em coma, né? Então a igreja, quando descobriu isso, você não compra o livro, você não acha para vender. Você só compra o livro sob encomenda. Não há nas livrarias, não tem nas prateleiras. Só que o livro traz uma descrição histórica, política da época, mas muito interessante. É um livro que, se começar a ler, não para. E ele tem muito fundamento científico. Depois eu escrevo para a senhora. E então é isso aí. A gente, como tem que trazer informações, a gente tem que... eu não sou anticristo, mas eu trago informação para os alunos, para que eles possam ler, para que eles possam se envolver com a pesquisa, ver como é que as pessoas chegaram a essa conclusão, etc. E tal. Então, é um livro bem baseado cientificamente falando. E envolve a atropina, que é a tropa, que é a molécula da tropa beladona. Né? Então, chama-se o Santo Graal e a linhagem sagrada. Vale a pena ler quem gosta desse tipo de assunto. A digitalis é uma planta em que se extrai a digoxina. Grande parte de quem sofre de problemas cardíacos usa a digoxina. Só que ela é assim. Um pozinho salva. Um pozinho, um cheirinho mata. Ela é muito... porque você sabe a diferença entre remédio e veneno. É a dose. Então a dosagem dela, ela precisa ser muito bem utilizada sob orientação médica, porque senão ela pode matar. Inclusive, existe um livro que chama-se Em Nome de Deus. Alguém já leu isso? Onde eles falam que o João Paulo I foi assassinado com digoxina, que é a digitalis, que é a morte do Papa. Do antecessor de João Paulo II, que assumiu por pouco tempo. Ele assumiu e logo depois ia falecer. E aí eles fizeram um estudo envolvendo a máfia, que a máfia estava por trás. O livro vale a pena ler, quem gosta disso vale a pena ler. Chama-se Em Nome de Deus, onde eles atribuem a morte do João Paulo I como sendo um assassinato provocado pela digoxina. Por causa do Banco do Vaticano. Isso. Outras moléculas importantes, a Taxol é talvez a maior descoberta da década passada em tratamento de câncer infantil. É uma molécula super eficiente em tratamento de câncer. Então é produzida por essa espécie, não Taxus, e ela é antineoplásica, que é esse nome bonito que eu falei que ela trata do tratamento de câncer, né? Infantil. Tem dado resultados muito bons, né? O que se consegue fazer, isso aqui quimicamente para fazer é muito complicado. É muito difícil fazer isso. Os químicos fazem um pedaço, depois fazem outro. Então eles conseguem fazer uma molécula parecida que é o Taxol. Porque é um produto retirado da casca. E o rendimento disso é muito baixo. Então se faz quimicamente o Taxol. Agora a molécula mesmo é essa aqui. São essas duas aqui. Né? Então são exemplos de plantas que servem para o bem-estar nosso, para a cura de doenças e coisas do tipo. Todo mundo já tomou uma aspirina, né? Viva sem dor. A aspirina talvez seja o medicamento mais antigo da humanidade. Né? Ele é antipirético, antitérmico e analgésico para dor, anti-inflamatório. Né? Existem algumas coisas interessantes sobre a aspirina, que é o fato de Deus aconselhar Moisés a usar as folhas de sílex. Né? Outras coisas que são
históricas da aspirina, mas uma que eu gosto bastante é que a equipe que foi para a Lua levou a aspirina em tablete. É uma molécula que já tem um pouco mais de uma década. Há pouco tempo atrás a Bayer celebrou 100 anos da aspirina, né, em 2001, 2002, qualquer coisa desse tipo. Né? E agora, você veja só em 1971 é que se descobriu como é que ela age no corpo. Então isso é sempre longo. Você toma aspirina, qual é todo o processo para fazer com que ela elimine a dor? Tem toda uma etapa, que é mecanismo de ação. Ela age aqui, bloqueia ali, etc. Faz parar a dor. Normalmente os medicamentos são vendidos muito antes da gente saber isso. Aliás, o Viagra, para quem conhece a história, o Viagra ele foi lançado como anti-hipertensivo. Ele foi lançado, foi produzido e se distribuiu na população cobaia, que são pessoas que recebem 100 euros se morarem na Europa para tomarem o medicamento e etc. São cobaias. Né? E passado um certo tempo do estudo pré-clínico, né, eles mandaram recolher porque não tinha efeito. E quando eles iam nas casas para recolher, as mulheres não deixavam. Recebiam lá a mulher com um sorriso desse tamanho. Não, mas eles vão retirar esse. Imagina que vai retirar isso. De jeito nenhum. Quer dizer, foi lançado com propósito e acabou. Então, muitas vezes, as pessoas antigas dizem: toma um medicamento antigo, que ele já tem anos na praça. Esses novos, a gente não sabe o que faz. E a indústria farmacêutica faz o estudo pré-clínico, que é em ratos, depois clínico em humanos por alguns anos. Depois vende. E muitas vezes recolhe, porque começa a causar óbitos. Tem vários exemplos recentes aí. Então precisa tomar cuidado, né? Esse aqui é o melhor anestésico local que o homem conhece, que é a cocaína. Como anestésico local, não tem outro. Não tem outro igual. E ela é tirada da coca. Né? Dr. Walter Acorsi, quando viajou, se não me engano, para o Peru, trouxe uma planta dessa, mas tinha um livro para trazer a planta. Tanta recomendação do Ministério, do sei do que, para poder ter a planta aqui como exemplar no curso de botânica. E tal é o controle que existe disso. E a planta está no nosso horto lá, até hoje, né? Da planta que ele trouxe. Então, como anestésico, não se conhece o outro. Só que ela tem inúmeros problemas, como vocês sabem, né? De coisas bem simples até coma e morte. Só que é um cérebro lesionado por cocaína, só para mostrar, né? Como que isso realmente é drástico. Outra planta muito utilizada é a cola, a noz de cola, que é o que é feita a Coca-Cola. É uma planta também onde se extrai um alcaloide, e esse alcaloide xantínico é um dos produtos contidos na Coca-Cola. Né? Então, mostrando para vocês, aqui é uma propaganda anti-Coca-Cola, evidentemente, né? Pessoa deitada, escorrendo sangue pela boca, mostrando os problemas, os males que a Coca-Cola traz para a gente. Né? Mas isso não é assunto nosso aqui. Cocaína, maconha é outra coisa que tem um uso terapêutico fantástico, mas não se libera. Eu vi há pouco tempo no caixa do Pão de Açúcar uma foto do Fernando Henrique, ele dizendo que é para não liberar, mas regularizar. Né? Ela tem o tetraidrocanabiol, delta 9 tetraidrocanabiol. E as pessoas que sofrem de quimioterapia e sofrem de vômito e náusea não tem o que passa, a não ser tetraidrocanabiol, que alivia muito, por sinal. E o homem que precisa ser consultado quando se fala de maconha é o professor Elisaldo Carnini. Ele tem uma vida de 50 anos estudando o tetraidrocanabiol. Então, experiência médica, porque ele é médico, né, da Escola Paulista de Medicina, tentando convencer os ministros, as autoridades, a deixar usar o tetraidrocanabiol. O tetraidrocanabiol resolve dor, resolve náusea, resolve vômito e coisas do tipo.
Uma coisa interessante que eu pulei aqui antes de falar dele foi que a primeira menção da maconha na nossa língua ocorreu em 1548, que se conhece, né? E o português daquela época dizia assim: e já ouvi há muitas mulheres que quando iam ver algum homem para estar chocareiras e graciosas, a tomavam. Quer dizer, dava um certo ânimo, uma certa alegria, uma certa euforia. Então as mulheres tomavam e ficavam mais propensas a alguma atividade. Vocês devem imaginar qual. Nicotina é outra espécie de planta muito utilizada, só para mostrar, né? Fazer propaganda anti-tabagista. Quem fuma e quem não fuma. O café é um alcaloide. Esse alcaloide se produz em laboratório, não é tão complexo assim, mas se produz. Essa aqui é a Maria Sem Vergonha. Ninguém dá nada por ela. Ela tem um alcaloide que chama-se vimblastina. Essa vimblastina custa 1 grama, $15.000 de hoje. E o ouro, eu cotei hoje, está $65,75. E ela é utilizada no tratamento de leucemia infantil, mas com uma eficiência fantástica, já há um bom tempo. Então é uma plantinha que a gente diz aí, Maria Sem Vergonha, porque dá em qualquer lugar, né? Ela chama-se vimblastina. Então isso aqui se consegue confeccionar. O principal produtor disso é Madagascar. Eles têm plantações e plantações de Maria Sem Vergonha e daí tiram a vimblastina. Quer dizer, mandam para a Bayer, para essas grandes empresas farmacêuticas, para que eles retirem o alcaloide, que é muito caro, mas é altamente eficiente. Pirocarpina é uma molécula nossa, porque o jabandi é uma planta nossa, né, e é utilizada no tratamento de glaucoma. Para terminar essa parte aqui, erva de São João é um antidepressivo, muito comum, né? A forma como vocês encontram na farmácia é o Emotival, Calmapax, Imperative, são fórmulas, né? Mas a molécula que tem aí é a molécula do hipérico perfurato. Está aqui, ó. São medicamentos fitoterápicos regulamentados pela vigilância sanitária. Então são todos de plantas e muitas coisas mais, né? Uma muito importante é a ginkgo biloba, que é utilizada na circulação cerebral periférica. Então, é muito utilizado para circulação, para pessoas. Meu avô usou muito, né? Vai ficando meio esquecido e tal. Então, Matanacan. Alguém já deve conhecer isso. Alguém que usou, alguém que não conhecia, né? Dr. Walter costumava dizer que a planta é o maior laboratório que ele conhece. E que o dia que o homem conseguir identificar todas essas moléculas, não vai haver uma doença que não tenha na planta a sua cura. Então ele costumava dizer, ele brincava inclusive, dizendo, elas produzem muitos alcaloides, trabalham de sábado, trabalham de domingo, trabalham de feriado. Quer dizer, são muitas moléculas produzidas através o quê? Da transformação do CO2 atmosférico em açúcar, como um metabolismo primário, e isso aqui no metabolismo resulta tudo que a gente conhece. Aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, alcaloides, terpenoides, e assim vai. Só para mostrar bem rápido uma pauta que está bem comumente citada, isso aqui saiu na revista da FAPESP, isso aqui é um mapa da cidade de São Paulo, da cidade, da metrópole, né? Região norte, região sul, etc. e tal. E eles fizeram um estudo e verificaram que a temperatura da região mais alta e da mais baixa, na mesma hora, no mesmo dia, é de 5 graus. E a diferença está nas plantas. Essas áreas que são vegetadas, que estão aqui em azul, ó, estão 25, 26 graus. Ó, e aqui está 32 graus, que é a parte mais concretada, mais central, com mais asfalto e coisa do tipo. Então mostrando aí o efeito que as plantas têm, 9 graus na verdade, né? 9 graus aqui, ó, de diferença medida na mesma hora em regiões distintas de São Paulo, né?
da cidade de São Paulo. Esse aqui é David Attenborough, é um antropólogo famosíssimo, um lunático pelo mundo das plantas, fantástico de se conversar, né? E ele questiona realmente o que eu vou falar agora no começo, no final, que eu deixei para questionar, para argumentar algumas coisas que são muito polêmicas na vida das plantas. Vocês já vão ver. Como é que a gente interpreta a planta? O que é uma planta? Né? Eu deixo ela ali. Como é que eu caracterizo esse ser? Então a ciência vem e diz assim, ó, são seres vivos, são seres passivos, são seres clorofilados, transformam o sol em açúcar através da fotossíntese, são seres eucarióticos, quer dizer, a célula tem um núcleo, e vão classificando, vão colocando, né? E a gente vai vendo e vai percebendo que existem plantas que não têm clorofila, e são plantas. A gente não sabe por que elas são vivas, ninguém sabe por que ela é viva. A gente sabe dizer, ela se reproduz, então se reproduzir é a qualidade de quem é vivo. Quer dizer, a gente não sabe, porque a gente não sabe o que é vida, né? E o que é a fisiologia vegetal? É o estudo de mecanismos. Mas na hora que eu estudo de mecanismo, esse mecanismo tem que resultar no ser vivo. Se ele não resultar no ser vivo, esse mecanismo não deve funcionar. Então eu tenho que produzir um ser vivo a partir disso. Ela responde a um toque. Ela responde a um estímulo do ambiente. Essa é uma característica de ser vivo. Tanto é que você vai ver alguém que está acidentado, o cara aperta em algum lugar bem sensível da pessoa, se a pessoa reagir, aí está vivo ainda. Se não reagir, olha a pupila dele, põe uma lanterna lá. Mas a pessoa não tem reação na pupila e está viva, né? Quer dizer, são coisas que a gente não conhece ainda, né? Então quando a gente tenta fazer esse quebra-cabeça, a gente põe lá, ó, ele precisa ser orgânico. Precisa ter um metabolismo baseado em carbono. Será? Ele precisa ser. São passivas. Todo mundo já ouviu falar de alguém, um amigo, um vizinho, um parente, alguém fala assim, ó, vai visitar fulano porque ele está em estado vegetativo lá no hospital. Ou seja, ele não se mexe. É uma planta, está em estado vegetativo. Você fala com ele, não responde. Ele não dá sinais de que está entendendo. Então ele está em estado vegetativo. Então ele é passivo. Eu deixar um vasinho aqui, ó, voltar amanhã, voltar depois da manhã, voltar o dia que for, ela está aí. Então ela é passiva. Ela é passiva sob esse aspecto. Mas a quantidade de reações que acontecem nisso, numa fração pequena de tempo, é enorme. E ela só é passiva porque o tempo de escala é diferente do nosso. Mas, por exemplo, elas fecham o estômago o tempo todo, abrem o estômago, conforme os sinais do ambiente. Então não tem nada de passivo nisso. Nada. Absolutamente nada de passivo. Mas os livros trazem isso. São seres passivos. Inertes. Como é que elas funcionam? Elas funcionam de acordo com os princípios darwinianos. Ou seja, tudo que já aconteceu, as plantas estão há 500 milhões de anos no planeta. O planeta tem 4,6 bilhões de anos. Nós chegamos ontem. As plantas estão há 500 milhões de anos, período devoniano. Então tudo que podia existir já experimentaram. Então elas agem sob piloto automático. Aquilo chega, de alguma forma responde àquele estímulo do ambiente. E hoje a ciência está mostrando que não é bem assim, que é o que eu vou mostrar. Só um minutinho. É viva, é primariamente terrestre, mas existem plantas aquáticas, existem plantas que vivem em fio de alta tensão, enfim. São pluricelulares, são células que estão no núcleo, envolvidas com uma parede rígida, que tem clorofila, com cloroplastos, que são o corpo é composto por raiz, caule, flor e fruto, responde a estímulos do ambiente, não muda de lugar por impulso voluntário, é totalmente privada de sensibilidade e de inteligência.
É isso que vocês encontram. E a gente questiona tudo isso. Então a gente está longe de entender que realmente é isso, né? Então, por exemplo, existe uma nova área da fisiologia, ou da botânica, do jeito que você poderia chamar, da biologia vegetal, que chama-se neurofisiologia, neurobotânica, da qual eu faço parte. É uma sociedade estrangeira, vou apresentar a sociedade daqui a pouco para vocês, e ela questiona isso no seguinte sentido. Vou mostrar alguns exemplos. Quando vocês têm plantas competindo entre si, a primeira coisa que a gente sabe é que essas plantas se autoconhecem. Quer dizer, existe uma percepção dela. E existe uma percepção do vizinho, que não é ela. Existe uma percepção do tamanho do vizinho. Existe uma percepção da distância que o vizinho está. E em função disso, essa planta age de acordo. Ou, por exemplo, se eu tiver uma planta só, num determinado volume de solo, as raízes não se competem entre si, porque a competição consome muita energia. Então, todas as raízes são de um indivíduo só. Se eu colocar uma outra planta competidora junto e as raízes se entrelaçam, existe um eu e um não eu. E aí vale a pena eu competir. Porque eu vou competir com o não eu. E eu vou competir por água, por nutrientes, do solo. Então há competição. Então as plantas são muito mais agressivas quando existe um competidor. Elas se matam para... Isso. Então, o que acontece? Quando você, outra coisa interessante, quando você tem plantas da mesma mãe, a agressividade é totalmente diferente. E isso, ó, de trabalhos, eu não pus todos aí, nem tem cabimento, mas ele pode mostrar centenas deles. Então, eu não sei se vocês se lembram, a Barbara McClintock foi uma geneticista que recebeu o Nobel em 84. E ela, quando ela disse isso, tinha um impacto diferente porque ela está recebendo o Nobel. Então ela disse, olha, a ciência precisa saber qual é o grau de conhecimento que a célula tem de si mesma. E nós já passamos 20 e tantos anos e a gente sabe muito pouco disso. Porque todas as vezes em que isso é trazido numa sociedade de fisiologia, de botânica, isso não é bem visto. Ah não, isso aí esquece, isso aí esquece. E a sociedade de neurofisiologia trata justamente disso, de resgatar esse processo para mostrar que as plantas têm um controle daquilo que elas desenvolvem. E que não é simplesmente físico ou simplesmente externo ou simplesmente mecânico. Já está no piloto automático, já tá programada para fazer aquilo. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim mais. Então esses seres conseguem perceber o eu do não eu. Como que a gente faz isso é que a gente está tentando descobrir. A ciência hoje tenta investigar isso. Isso que eles tentam fazer. Talvez cada célula, que é uma hipótese que foi lançada, na divisão celular, ela tenha tipo um marca-passo, sabe? Uma divisão que seja diferente do outro. Por que a gente pensa nisso? Porque as raízes emitem vários tipos de frequência. E a frequência é muito em função do tipo da célula, do tipo da planta. Então pode ser que essa identificação eu e o não eu seja por parte disso. A ciência está em busca dessa resposta. Então, como eu disse aqui, ó, isso é só para mostrar, não vou discutir os dados, mas as plantas, quando são totalmente alienígenas, são plantas diferentes, de mães diferentes, elas têm tudo a mais raiz, elas são muito mais agressivas do que aquelas que estão no meio onde as plantas são da mesma mãe. Então tem muitos gráficos disso, muitos estudos disso, por todos os lugares do mundo. Né? Nós tivemos uma aluna agora, que está aqui por sinal, que é a Francinês, que está fazendo isso aí, está trabalhando com isso. Como é que eu sei o meu vizinho? Como é que eu sei o tamanho dele? Se eu tiver aqui, desse tamanho, tiver uma plantinha desse tamanho do meu lado, se ela tiver 1 metro, 5 metros, 10 metros, não faz diferença.
Mas se ela tiver uma planta enorme do meu lado, que venha competir comigo, também não faz diferença se ela tiver 150 metros. Mas se ela estiver próxima, faz. E a minha estratégia de desenvolvimento vai ser em função desse aporte desse competidor meu. Então, como é que é feito esse reconhecimento? Ela produz um composto volátil, que é o metilsalicilato, que é um derivado da aspirina, que é um outro hormônio vegetal, né? O salicilato, o ácido salicílico é um hormônio, e se propaga no ar, se difunde. Aí o vento espalha. Aí, de repente, na membrana plasmática da célula da abelha, ela recebe essa molécula, chave e fechadura. Isso é dito para a mensagem para a abelha é: tem lagarta na área. Volta lá e come a lagarta. Então tem N casos disso. Esse é o que mais tem. De raízes que são infectadas, a parte aérea é avisada quimicamente, eletricamente, produzem compostos que vão agir em plantas que não foram nem atacadas ainda. Então, como mecanismo de defesa. Então, existem artigos que falam assim: as plantas emitem SOS, tem uma comunicação química entre elas que a ciência agora está começando a perceber que é simplesmente fantástica. De saber como que essas plantas se comunicam. Isso aqui é uma revista da Nature, né, que todo mundo sonha em publicar, né? Dizem, né? Em que ela produz dois tipos de buquê floral. Os buquês são diferentes. Como a mariposa tem um hábito noturno, então ela produz um tipo de buquê que espanta a mariposa. Mas como que vai espantar a mariposa? Ela produz algum tipo de buquê que é interpretado pela mariposa como se o predador dela estivesse lá, então ela some. As que conseguem postular e deixar ovos vão virar lagarta. Então no dia seguinte, o que ela faz? Ela produz um buquê floral que atrai as avespas para comer as lagartas. Então são buquês diferentes. E existem revisões mostrando que os buquês cada dia crescem mais e mais e mais em tamanho, em complexidade e tudo mais. Isso envolve a raciocínio. Pois é. Eu vou chegar lá. Então, eles chamam de talking trees. É um outro artigo, onde elas produzem um composto, esse composto é espalhado e avisa, entre aspas, quimicamente, a outra espécie, que existe um predador na área, que ações precisam ser tomadas antes que o predador chegue lá. Aqui, ó, é um exemplo, onde eles aqui estudaram qual é a distância a partir do qual isso não tinha mais efeito. Que esse volátil vai se espalhando numa determinada área, evidentemente. Chega uma certa hora que ele se difunde e não faz mais efeito, né? Então, para essas espécies aqui, ó, que estão aqui colocadas, a planta que está superior a 5 metros, no caso aqui dessas espécies específicas, já não percebia o sinal, já não se defendiu. Como é que essas espécies, que nem sequer tinham sido atacadas, se defendiam? Produzindo compostos de defesa. Terpenoides, compostos fenólicos, né? São compostos destringentes, que a hora que um inseto, um predador, alguma coisa vai lá se alimentar daquilo, aumenta a língua, causa aborto, causa morte. Enfim, tem vários exemplos disso na literatura. Então eles chamam de talking trees, né? São plantas que se comunicam quimicamente e eletricamente, via solo, né? Via solo, potenciais de ação são emitidos para avisar, entre aspas, essa aviso é um aviso químico, que existem predadores na área, né? Por que as pessoas, vocês viram lá no slide, lá no começo aqui, ó, eu vou terminar já, mostrando que as plantas são privadas de inteligência. Mas isso tem gerado tantos artigos que vocês, olha aqui, eu vou mostrar vários artigos de cientistas altamente respeitados que fazem parte da sociedade, que buscam entender o que é inteligência e se as plantas são ou não inteligentes, são dotadas disso, né? E isso dá muito pano para a manga, né? Isso dá muita discussão,
quais são os termos que a gente deve usar, etc e tal. Mas existem, quando a gente fala nisso, as pessoas pensam que não é pesquisa séria, né? Acham que ele vai conversar com as plantas, é paranormal, aquelas conversas lá. Não tem nada disso, né? Normalmente as pessoas não acreditam porque a divulgação dos conceitos não é devidamente feita. Vou mostrar. Existem barreiras religiosas, existe a pesquisa que é feita em países que não fazem parte do eixo científico do mundo, então não são levadas em conta, né? Existe principalmente um conceito inadequado do que realmente é inteligência. Enfim, eu vou citar cada um deles aqui. Esse foi uma bomba, né? Todo mundo acho que já viu esse livro. Isso faz parte do primeiro aqui, divulgação de conceitos sem fundamento científico. Não é científico isso que esse livro, A Vida Secreta das Plantas, colocou. Então eles colocaram, a mídia pegou isso aí, abriu o ventilador e jogou para todo lado. E diz, eu estou aqui, eu converso com a minha planta em outra sala. Eu não sei o que, e assim, não tem nada disso em fisiologia de planta. Não tem nada disso, mas isso realmente foi um problema para financiamento de projetos relacionados à neurobiologia. As pessoas deixaram de dar dinheiro, não dão até hoje, porque acreditam que as pessoas vão conversar com as plantas, né? Ou que as plantas têm algum poder paranormal, alguma coisa nesse tipo. Não é isso que nós estamos falando aqui. Até pode ter gente que conversa com planta, mas daí faz bem para a planta e faz bem para ele. Então tá bom. Outro assunto é de cunho religioso, onde as pessoas dizem, olha, só quem tem alma é dotado de inteligência. Quem não tem, esquece. Esquece, quem não tem alma não tem. Então, ponto final. Né? Aí vem discussões de alma, etc e tal. Essa revista aqui trouxe umas 10 páginas de consciência que, nossa, vale a pena ler demais. Enfim. Muitos assuntos desse tipo são produzidos na Rússia, na Polônia, na Índia, na Austrália. Esses países não fazem parte do que os Estados Unidos consideram o eixo científico, então há sempre um preconceito. Isso aí é polonês, esquece isso aí é russo. Então, e existe mesmo isso. Existe isso. Estou brincando, mas existe. Né? Então não tem penetração no meio científico esse tipo de pesquisa. Não é publicado no Journal of Experimental Botany. Alguns são publicados na Nature, tem muita na Science, mas o resto é publicado em revistas regionais, locais, etc. Então não pega. Né? E vocês sabem que financiamento, vocês competem por recurso. E é assim, né? É o poder do convencimento. Nós não sabemos o que é inteligência. Essa é uma discussão filosófica. Eu trouxe um professor aqui que é especialista em inteligência para definir, para conceituar, para explicar para a gente o que é. É a capacidade de resolver problemas. A forma como os dicionários trazem é muito vaga. Então você cai num círculo que não tem, você não consegue sair disso. Né? Então responder estímulos do ambiente com eficiência, ser capaz de estabelecer relações com vizinhos, uma série de coisas que, se você olhar, então elas são. E eles escrevem os artigos que eu vou mencionar daqui a pouco. Depois o homem aparece nisso e diz, olha, esquece isso aí, é DNA. Tudo que a gente não explica é a seleção natural do DNA. Pode reparar, é o DNA que faz isso. Já está no DNA, é a seleção natural. Então, a seleção natural no ser vivo que se compete, por quê? Porque a prioridade do ser vivo é a perpetuação da espécie, a produção, a perpetuação. Então é embutido no gene isso aí. E a discussão não caminha. Né? Outra é que, se você perguntar para alguém, para você desenhar um ser inteligente que não seja homem, as pessoas fazem um desenho de alguma coisa com forma de homem, humanoide. Ninguém imagina um sapo inteligente. Desenhe uma coisa inteligente. Você vai poder alguém desenhar um sapo? Não. Ele desenha um ET. O ET tem uma cara de humano, tá vendo? Tem o olho, nariz, boca. Esse é o ET.
no filme ET. Mas ninguém pensa em outra coisa que não seja isso. No morcego, que tem um sistema de radar, de sonda, que é um negócio que desafia a gente no último a entender. Mas não é inteligente, porque não tem forma humanoide. Né? É a forma. Depois as pessoas dizem, as plantas não têm neurotransmissor, não tem nervo, tem cérebro, como é que vai ser inteligente? Né? E é aí que a coisa pega. Né? O termo neurônio significa, nesse aspecto, significa fibra vegetal. Né? Ele foi cunhado, ele foi dito pela primeira vez em 1891. Esse é um artigo publicado em 2005, mostrando que as plantas possuem sinapses. Sinapse é aquela ligação entre os dois neurônios que fazem a transmissão do impulso elétrico. Então as plantas têm sinapses, olha aqui, ó. Isso aqui é evidência experimental de que as plantas são dotadas de sinapses. Isso aqui é publicado no Transplant Science, que não é uma revista qualquer. Né? Então, existe uma pesquisa que corre paralela à margem, é uma pesquisa que está marginalizada, vamos dizer assim, da fisiologia vegetal, que está ganhando corpo até que as pessoas acabem se convencendo de que isso é uma pesquisa que vale a pena fazer, e é séria. São alemães, no caso, que estão desenvolvendo essa pesquisa. Isso aqui foi publicado em março de 2005, nesse mesmo volume, e a capa da revista é essa. São duas plantas jogando xadrez. Ou seja, duas plantas com comportamento neuronal. Mas não precisa de neurônio para isso. Vocês vão ver como que acontece. Não precisa. Né? Sabe que elas são inteligentes, né? Eles estão brincando um com o outro aqui, ó. E olha aqui quantos artigos de plantas. Aqui no caso eu citei o mesmo autor, né, que é muito conhecido, mas algumas referências nas mais diversas publicações, inclusive na Nature, mostrando que as plantas atuam como organismos inteligentes, dotados. O que ele quer dizer com isso? Que eles são dotados de poder de análise. Há uma análise de custo-benefício e uma tomada de decisão em função do custo-benefício. Não é simplesmente vou decidir por o caminho A, por o caminho B. Há uma tomada de decisão disso. Isso muda totalmente a forma da agricultura nossa, né? Ou deve mudar. Né? Aqui um modelo de como funcionaria a inteligência em plantas. E aqui é o modelo proposto, que é a informação chega, ela é captada, termos moleculares, é o princípio básico de sinalização. Essa informação é colocada contra um banco de dados, eu já explico esse banco de dados, e em função disso uma análise e uma determinada resposta. Vocês podem olhar que uma planta é uma população de módulos, né? de pecíolos, de folhas. Cada módulo experimentou uma determinada experiência ambiental. Então isso funcionaria como um banco de dados. Então essa informação que chega comparada com o que aquele indivíduo já viveu, há uma decisão baseada nessa análise custo-benefício e essa decisão é tomada. Isso é a diferença básica entre ser inteligente ou simplesmente responder ao estímulo da forma como a ciência clássica postula. Né? São seres autômatos. Ponto. Então isso aqui é o esquema bem representado do que eu falei, bem simplificado. Então eu tenho aqui um conjunto de proteínas, que são proteínas, que juntas têm um comportamento neural. A principal função de uma proteína está aqui, ó. Função primária, ó, transferir e processar a informação. E a gente sempre associa a proteína com o quê? Com enzima, com participação em reação metabólica. E a função primária dela é processar essa informação. Então eu tenho o mesmo conjunto de proteínas fazendo coisas totalmente diferentes, dependendo do que? Do sinal que eu tenho em resposta, o sinal que está vindo até a planta. Então existe a percepção do sinal, a percepção causa uma transdução, que é a interpretação desse sinal, e essa transdução gera o quê? Uma resposta. Como é que isso é visto classicamente? É químico.
Ponto final. Como é que a neurofisiologia vê isso? Não é químico, é cognitivo. Através da modificação da estrutura das proteínas tridimensionais, isso pode ser feito. Então eu tenho uma proteína que pode originar inúmeras respostas. A mesma proteína, o que ela precisa fazer? Mudar a conformação tridimensional. Só. Aí aparecem críticas, que é normal, a ciência é feita disso, né? A sociedade chama-se Plant Neurobiology. O último encontro estava marcado para 15 de maio, mas no Japão, em função do que houve no Japão, ela vai ser feita agora, no segundo semestre. Já é o 6º congresso. Esse aqui são chamadas de alguns dos congressos. Aqui é a comissão que faz parte dessa sociedade, onde vocês veem alemães, franceses, americanos, enfim, gente séria por trás disso, né? Italianos, enfim, uma equipe. Os congressos costumam reunir 800 a 1000 pessoas de vários lugares do mundo. Eu tenho sido o único brasileiro que tem nessas 6 versões, não vi mais ninguém lá, quem sabe vai mais gente, mas essa é a sociedade. E hoje em dia existe a publicação de neurotransmissores. Vocês sabem que planta produz adrenalina, dopamina, acetilcolina. Antigamente se dizia, por que a planta produz morfina? Porque Deus criou o homem à sua semelhança. Como a gente tem doença, a morfina cura. É o que você escuta mesmo. Agora, como é que você produz uma molécula tão cara, metabolicamente falando, para justificar assim? Qual é a função que a molécula tem no indivíduo planta, no ser planta? Qual é a função da cafeína lá dentro? É fazer um bom café? É só para ela, não é para os homens. Né? Então, a ciência está começando a tentar descobrir por que as plantas produzem acetilcolina, por que as plantas produzem noradrenalina, por isso que eu fui para a França para fazer um trabalho desse aí no pós-doutorado, pós-doutorado sabático. Mas são moléculas muito caras para se fazer. E se o Darwin está certo, e se elas não têm função, elas deviam ter saído do mato. Durante a seleção elas não deviam, se não tem uma função biológica, teoricamente elas não deviam estar lá. Muito mais interessante seria fazer matéria seca, fazer folha, porque é isso que planta quer. Produzir folha para interceptar a luz. Agora, por que produzir uma molécula cara? Altamente cara, quimicamente falando. E todos os neurotransmissores que vocês ouvem falar foram descobertos primeiro em plantas. Esse livro traz todo o histórico. Tem neurotransmissores que foram descobertos na década de 40 e depois foram descobertos na gente. Os hormônios foram descobertos primeiro nas plantas, depois descobertos nos humanos, que ficou em endocrinologia. Deu muito tempo depois. Né? Então surgiu dessa sociedade esse livro. Mas é livro publicado por uma búlgara. Alguém vai falar. É isso que eu falo, o preconceito, né? As pessoas não... E existe realmente isso. As pessoas... isso aí, quem publicou? Que jornal? Que artigo? Aqui, por exemplo, é a comunicação neuronal em plantas. Alguns professores com quem eu tenho mais contato conversam mais frequentemente comigo. Eu tenho mostrado para eles livros de 1915, de 20, mostrando o comportamento neuronal em plantas, onde não se falava em humanos. Né? Agora, por várias razões, isso foi ficando à periferia, à margem, né? E hoje está se resgatando isso. Hoje está se resgatando para ter uma noção do que foi dito naquela Bárbara Clinton, qual é o grau de consciência que as plantas, que as células têm de si mesmas. Respondendo isso, a gente acaba respondendo uma série de perguntas do porquê que a gente classifica as plantas como seres vivos. Aberta a perguntas. Mas, então, o primeiro reino foi o reino mineral. As plantas, elas se alimentam do reino mineral. Né? E depois do reino vegetal é que veio o reino animal. Isso. Então, nós dependemos das plantas
David Attenborough. Isso, David Attenborough. Eu tenho muitos livros dele, tem um deles que é sobre a luta social entre as plantas. Isso mesmo. A luta social entre as plantas. Isso mesmo. Elas se matam para atingir a luz. Isso. Chama-se a luta social. Para poder fazer a luz. Elas se matam. Isso. Chama-se a luta social. Exato, a luta social. Isso. Tem muitos vídeos da BBC, de Londres, por exemplo, da BBC, que são muito bons nesse sentido. Quem sabe o que é? Porque elas fazem tudo isso, não fazem para nós, elas fazem para elas. Isso. Para saber, as plantas na alimentação. As plantas na alimentação. O que o senhor quer saber especificamente? Além da parte da nutrição, existe outra parte. Quer dizer, uma característica da planta e tal. Aquilo que, além da parte nutricional, o que você vai, quando a gente ingere um alimento? Sim, o senhor vai extrair proteínas, vai extrair vitaminas. Mas só isso tudo, outra, mais nada. Como mais nada? Eu não sei se eu entendi. O senhor, na verdade, transforma tudo que o senhor vai se alimentar. Imagine qualquer coisa que o senhor vier se alimentar de. Isso é transformado em açúcar. Que é o açúcar que é a molécula que vai ser respirada para fornecer energia. Então tudo é transformado nisso. Depois no corpo, na célula, vai ser produzido outros compostos. Mas o senhor também, soja, ingere proteínas, flavonoides, antioxidantes. Isso, antioxidantes. Outra peça da nutrição, de acordo com as características da planta, não sei. Meu Ricardo, posso entrar nessa brincadeira? Pode. Porque às vezes a pessoa diz assim, você vai se alimentar de um pedaço da planta, um órgão da planta. Mas não precisa não. Você quer proteína? Tem aqui um pó, você quer proteína, o laboratório fabricou. Não, mas eu quero também fibras. Não, mas aqui também essas fibras aqui de plástico, de nylon. Então, é necessário que se consuma esses nutrientes, todos esses compostos, na forma, tendo veículo a planta, porque ela produz algo que é a ligação de tudo aquilo. Algo mágico, algo mágico na planta. Então a coisa artificial carece ainda de algo. Sem dúvida. Há um algo que a coisa artificial não tem. Sim. Então, quando você parar, você faz tudo. Eu estou falando isso porque eu me lembrei de ter lido há muito tempo atrás que foi possível fabricar um ovo. Foi fabricado um ovo, você põe lá, é igualzinho o ovo da galinha. Então ele tinha tudo que tinha o ovo da galinha, só que não conseguia algo que estava ali, que era algo que talvez esteja ligado com a essência da vida. Sim. Então isso dá margem a muitas coisas. Pode até fazer brincadeira, né? Você dá risada um pouco, eu li esse livro do Tolkien. Peter Tolkien. E fiquei impressionado com algumas coisas ali, e resolvi fazer um experimento. Eu estava na fazenda da Presidente Prudente. Então, pronto, uma caixa com 100 sementes de amendoim e uma outra caixa, 30 metros de distância, sem sementes de amendoim. E todo dia eu ia lá molhar e falava assim, você é espetacular. Eu conversava. Aí era outra caixa e chegava, você é uma besta, você não vai germinar nunca. Né? E assim foi. Depois de um mês, as plantinhas cresceram, eu fiz todas as medidas, a altura, tal, e não vi diferença nenhuma. Mas o gerente da fazenda, era o Carson Gell, que era o gerente americano, me perguntou, escuta, eu passei lá para ver suas caixas, mas já acabei com tudo, né? E o que deu? Eu não deu nada, deu tudo igual. Eu bem sabia porque você, depois que você saía de lá, eu ia lá na outra caixa e assim, não, é mentira.
gosta de você também, viu? E você não fica toda posuda. Mas eu estou comentando isso porque as coisas que você apresentou, esse tal preconceito, né, ele surge às vezes com alguém que pensa bastante sério, né, nas suas objeções. E outros eles estão querendo ridicularizar. Né? Você mencionou no passado, assim, a autora do livro, né, é porque é búlgara, né? Deixa a Dilma saber disso, né? Foi feito um experimento muito interessante, contando sobre a emanação de energia, né? Então, colocaram uma série de plantas e treinaram várias pessoas sem que uma soubesse o que a outra estava recebendo de treinamento. Umas foram treinadas para elogiar as plantas, para elogiar as cervejadas, vocês são lindas, vocês vão viver lindas. E outros componentes foram treinados para ridicularizar as plantas, para diminuir as plantas. Vocês são feias, vocês são horrorosas, etc. Bom, depois, então, puseram em fila todas as pessoas, né, e passou um de cada vez, mas isoladamente. E essas plantas estavam ligadas através de fios a um aparelho eletrônico igual ao eletrocardiograma. Quando, então, depois foram ver o resultado do eletrocardiograma. O eletrocardiograma das pessoas que ridicularizaram era completamente diferente do eletrocardiograma das pessoas que tinham elogiado as plantas. Das plantas. Alguma outra pergunta? Eu queria dar meu depoimento. Quando eu sofri um acidente, um médico deu uma substância para mim chamada dopamina, um remédio à base de dopamina. Depois fui ver, essa substância foi criada a partir de chá que os índios mexicanos davam para as pessoas, para os velhos, quando começava a dar problema. Ela dopa a dopamina e depois foi sintetizada em laboratórios. A firma alemã pegou a substância e é de planta. Sim. É uma neurotransmissor, né? É feito de plantas que os índios mexicanos faziam do chazinho deles. Sim. Então, mas a principal ideia no final que eu quis dar não é bem essa que está sendo discutida aqui, da paranormalidade, de conversa com plantas. É o aspecto metabólico de inteligência, como que isso se processa a nível celular. É esse o aspecto. Esse que a gente está discutindo é mais o aspecto da vida secreta das plantas, que tem casos, enfim, tem vários casos desse sentido. Olha, funciona. Aqui na Exalc, uma avenida, aquela avenida de saída, são coqueiros, né? Aqueles coqueiros têm 10 metros, tem mais de 10 metros, tem alguns que têm uns 15 metros mais. As palmeiras imperiais. Palmeiras, não coqueiros, são as palmeiras imperiais. Para uma palmeira crescer naquela perpendicular perfeita que um humano não seria capaz, elas têm que planejar. Certo? Elas têm que se alimentar e elas têm que planejar, têm que raciocinar. É o raciocínio, não é o raciocínio humano, mas é o raciocínio. Para crescer um homem, como é que se diz, um humano jamais poderia fazer aquilo. E as plantas fazem, então elas têm uma inteligência diferente da nossa, mas muito superior à nossa. Porque nós dependemos delas, elas não dependem de nós. Nós dependemos delas. Portanto, elas são muito superiores a nós. Vamos fechar. Foi uma planta, uma vegetação que tem mais em Minas Gerais,
círculo ao redor da planta e não ficava uma clareira ali, nenhuma outra planta nascia, não competia com ela. Não sei se o senhor chegou a ver isso. Eu vi, tem um filme disso. Ah, sim. Eles achavam antigamente, aliás, tem um dos filmes documentários que eles mostram que ela, em volta de uma determinada espécie, não tem nada. Então eles achavam que era espírito, aquelas coisas, né? Mas na verdade ela produz um composto e ela inibe o crescimento das vizinhas, para ela poder se dar bem antes. Então, isso tem nomes. Mas se você olhar o conceito de inteligência, de resolução de problemas e tudo mais, mas é a resolução de problemas. Você fica sem saber o que responder. É uma inteligência porque ela resolveu o problema. Então vejo que você plantar uma planta, se você pudesse ter visão e passar pela terra e ficar olhando as raízes se desenvolver, as raízes se desenvolvem afastando-se uma das outras. Aí o sujeito resolve fazer instrução nutritiva e prende com uma presilha e a raiz na água não se afasta uma das outras. Aí ele falou assim, engraçado, não ficou igual no campo, né? É uma alteração introduzida. Então, quando se está fazendo sem conhecer exatamente como é a planta, ele tem que ter as respostas esperadas. Professor, nos Estados Unidos, o senhor está fazendo algum reflorestamento lá com a sequoia, no norte da Califórnia? As mais gigantes, né, na Califórnia? Só que deram 1000 anos para... Eu, na qualidade de coordenador, eu corro os olhos pela plateia e que vejo que alguns estão dizendo, eu quero mais. Outros estão dizendo, eu quero mais, mas quem sabe no outro dia. Nós temos o pagnósio daqui 15 dias, no dia 22, com arquitetura. A arquitetura está colocada não na sequência, poderia parecer para alguns como fosse algo paralelo à engenharia. Não, está colocada como arte. A arquitetura virá como arte. E o convidado, que é o Natanael Macedo Jardim, né? Ele vê a arquitetura realmente assim, como arte. Porque quando eu fiz o convite a ele, ele disse, por que você está colocando a arquitetura como arte? Eu falei, bom, eu não creio que seja disputado isso. Eu falei, não, eu quero saber só do seu ponto de vista. Ele disse, bom, a arquitetura não se pode fazer algo sem considerar a participação do ser humano que vai olhar e desfrutar dessa arquitetura. Né? Não é como uma obra que você pode fazer independentemente do ser humano. Como uma ponte, né? Você pode fazer uma ponte bonita, mas não é necessário que seja bonita, basta que dê para passar para o outro lado. Né? Então, estaremos aqui daqui a 15 dias. Olha o Ricardo, nós temos uma apresentação do seu certificado por ter colaborado com tanto brilhantismo, trazendo tantas coisas para nós. Eu fico no Horto da Botânica, que recebe o nome do professor Walter Radamés Acorce. Lá com café, informalmente, a gente conversa muito, né? E é mais formal. Quem quiser conversar com a gente, estou à disposição.